Antigo Testamento, Livro de Juízes, capítulo 8. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que nos fizeste, não nos chamando quando foste pelejar contra Midian? E repreenderam-no asperamente. Ele, porém, lhes respondeu: que fiz eu agora em comparação ao que vós fizestes? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou na vossa mão os príncipes de Midian, Oreb e Zeeb. Que pois pude eu fazer em comparação ao que vós fizestes? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E Gideão veio ao Jordão e o atravessou, ele e os 300 homens que estavam com ele, fatigados, mas ainda perseguindo. Disse, pois, aos homens de Sucote: dai, peço-vos, uns pães ao povo que me segue, porquanto está fatigado, e eu vou perseguindo a Zeba e Zalmuna, reis os midianitas. Mas os príncipes de Sucote responderam: já estão em teu poder as mãos de Zeba e Zalmuna, para que demos pão ao teu exército. Replicou-lhes Gideão: pois quando o Senhor entregar na minha mão a Zeba e a Zalmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Penuel e falou da mesma maneira aos homens desse lugar, que lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso falou também aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Zeba e Zalmuna estavam em Carcor com o seu exército, cerca de 15.000 homens, os restantes de todo o exército dos filhos do Oriente. Pois haviam caído 120.000 homens que puxavam da espada. Subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, ao oriente de Nobá e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto se dava por seguro. E fugindo Zeba e Zalmuna, Gideão os perseguiu, tomou presos esses 2 reis dos midianitas e desbaratou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja pela subida de Eres, tomou preso ao moço dos homens de Sucote e o inquiriu. Este lhe deu por escrito os nomes dos príncipes de Sucote e dos seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: eis aqui Zeba e Zalmuna, a respeito dos quais me escarnecestes, dizendo: porventura já estão em teu poder as mãos de Zeba e Zalmuna, para que demos pão aos teus homens fatigados. Nisso tomou os anciãos da cidade, e espinhos e abrolhos do deserto, e com eles ensinou aos homens de Sucote. Também derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e a Zalmuna: como eram os homens que matastes em Tabor? E responderam eles: quais tu tais eram eles? Cada um parecia filho de rei. Então disse ele: eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se lhes tivesseis poupado a vida, eu não vos mataria. E disse a Jeter, seu primogênito: levanta-te, mata-os. O mancebo, porém, não puxou da espada, porque temia, porquanto ainda era muito moço. Então disseram Zeba e Zalmuna: levanta-te tu mesmo e acomete-nos, porque qual o homem, tal a sua força. Levantando-se, pois, Gideão, matou Zeba e Zalmuna, e tomou os crescentes que estavam aos pescoços dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, assim tu como teu filho, e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão de Midian. Gideão, porém, lhes respondeu: nem eu dominarei sobre vós, nem meu filho, mas o Senhor sobre vós dominará. Disse-lhes mais Gideão: uma petição vos farei, dá-me cada um de vós as arrecadas do despojo, porque os inimigos tinham arrecadas de ouro, porquanto eram ismaelitas. Ao que disseram eles: de boa vontade as daremos. E estenderam uma capa, na qual cada um deles deitou as arrecadas do seu despojo. E foi o peso das arrecadas de ouro que ele pediu, 1.700 siclos de ouro, afora os crescentes, as cadeias e as vestes de púrpura que os reis de Midian trajavam, afora as correntes que os camelos traziam ao pescoço. Disso fez Gideão um éfode, e o pôs na sua cidade em Ofra, e todo o Israel se prostituiu ali após ele, e foi um laço para Gideão e para sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça. E a terra teve sossego por 40 anos nos dias de Gideão. Então foi Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa.
Gideão teve 70 filhos que procederam da sua coxa, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, deu-lhe também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. Morreu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiezritas. Depois da morte de Gideão, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Baalins e puseram a Baal-berite por Deus. Assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor. Nem usaram de beneficência para com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, segundo todo o bem que ele havia feito a Israel.